Fala pessoal, bem-vindo de volta ao canal Guia do Saneamento. Aqui quem fala é o professor Thiago Belli e no vídeo de hoje nós vamos falar de um parâmetro chave para a operação dos sistemas de lodo ativados, que é a idade do lodo. Inicialmente a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito desse parâmetro, o que é idade do lodo. Depois a gente vai ver como calcular, qual é a equação matemática que eu uso para encontrar o valor deste parâmetro tão importante para o sistema. E por fim, como de praxe aqui, a gente vai fazer um exemplo, um exercício rápido, simples, em que eu vou perguntar para vocês, por exemplo, qual é a vazão que eu tenho que descartar no meu sistema de lodos ativados para manter a idade do lodo nesse sistema igual a 20 dias. E com base nesse exercício, você pode mais ou menos extrapolar para o seu caso em questão, para a estação que você está analisando ou operando. Então, idade do lodo é o tema do nosso vídeo de hoje. Muito bem, pessoal. Então, quando a gente está falando do processo de lodos ativados, a gente tem que entender que o parâmetro idade do lodo é um dos mais importantes para assegurar o bom funcionamento desse processo de tratamento de esgoto. Vejam só, eu listei para vocês aqui em tela alguns aspectos que a gente pode levar em consideração que este parâmetro afeta. Vejam só, ele afeta o desempenho do tratamento, como era de supor, por ser um parâmetro importante. Ele também tem influência, pessoal, quando você está dimensionando o tanque de aeração. Quando você vai fazer o projeto lá para encontrar qual é o volume do tanque de aeração do seu sistema de lodo ativado, você vai levar em consideração a idade do lodo, a quantidade de oxigênio necessária, porque tem alguns desdobramentos aí quando você trabalha com uma idade do lodo mais baixa, conforme a gente vai ver mais à frente, a quantidade de biomassa é menor, logo o requisito de oxigênio também é menor. A gente vai estudar um pouquinho isso mais à frente. E também, não menos importante, aqui a produção de lodo excedente. Vejam só, quando a gente trabalha com o processo de lodo ativado, a gente sabe que uma característica desse sistema é a alta produção de lodo. Então, quando a gente olha para o parâmetro de idade do lodo, a gente vai também estar olhando para a produção de lodo excedente. Então, em cima desses 4 aspectos aí, que a gente vai direcionar um pouquinho a nossa conversa, até mesmo para conseguir evidenciar a importância desse parâmetro. E aí, para continuar nossa conversa, a pergunta antes de ir a fundo nesses pontos antes mencionados é: o que é idade do lodo, né? Como vocês veem em tela aqui. O que é esse parâmetro? Bem, pessoal, nada mais é do que o tempo médio de permanência da biomassa, das células, ali dentro do sistema. Então vejam aqui em tela. Ó. Então nós temos aqui a nossa biomassa dentro do tanque de aeração, aquela que faz o tratamento, né? Biomassa aeróbia, que tem um tempo de retenção ali dentro, depois ela vem para o nosso decantador secundário, sedimenta, e aí você tem que fazer o retorno, né? Inclusive a gente abordou esse assunto no vídeo anterior aqui do canal, né? Quanto recircular de lodo. E para além dessa linha de recirculação, vocês também têm o quê? Tem uma outra linha aqui de descarte. E é essa linha, então, que a gente usa para fazer este controle, né, pessoal? Quanto tempo que essa biomassa, essas células bacterianas permanecem no sistema? É a partir do descarte de lodo excedente. Como vocês veem aqui, ó, esse lodo que eu vou descartar é retirado da linha de retorno ali do lodo ou do tanque de aeração. Tem 2 abordagens que a gente pode fazer, mas aqui em tela você tem essa descarga de lodo sendo feita pela linha de retorno. E a partir dali que você então controla o tempo médio de permanência dessa biomassa no sistema. Então, idade do lodo, muito bem, é o tempo médio de permanência da biomassa dentro do reator. Muito bem, e se a gente fosse expressar matematicamente, como seria para calcular o valor exato dessa idade do lodo? Vocês veem em tela aqui então, pessoal, que nós vamos levar em consideração volume do reator, teor de sólidos, né, a nossa SSV, os sólidos suspensos voláteis, indicativo de bactéria, de biomassa, né, aqui dentro do tanque de aeração. E embaixo nós vamos levar em consideração a vazão de descarte, né, que você vai descartar aqui, o nosso Qzinho, vezes o teor de sólidos nessa linha de descarte. Vejam só de onde que vem essa linha de descarte. Essa linha de descarte está vindo lá do fundo do decantador, né? O que aconteceu com a biomassa ali? Ela sedimentou. Consequentemente, o que acontece? Ela vai ser concentrada, né? Então, por isso ela vai ser superior ao teor de sólidos lá do tanque de aeração, né? Então, esse teor de sólidos aqui embaixo refere-se à concentração de biomassa na linha de retorno. Muito bem. Agora, um aspecto curioso aqui, pessoal, é que não é só por essa linha que a gente tem saída de biomassa do nosso sistema. Onde mais que tem? Bem, se não sedimentar adequadamente aqui, né, você vai ter uma perda de sólidos saindo com o clarificado, né, saindo com o sobrenadante. Então, todo esse outro termo aqui é justamente para levar em consideração essa abordagem. E o que ele traz para a gente? Que essa quantidade de massa, né, seria a nossa vazão. A diferença de vazão
entre a vazão de esgoto, né, a nossa vazão que está chegando aqui, menos a vazão de descarte, vai ser a vazão que vai sair aqui, né? Multiplicado pelo teor de sólidos neste ponto aqui, né? O teor de sólidos no efluente clarificado. Tá? Então, essa seria a nossa expressão matemática para calcular a idade do lodo. E aqui embaixo tem todas, né, as unidades certinhas de cada uma dessas variáveis que eu mencionei para vocês. Agora, pessoal, eu pergunto para vocês, será que um sistema bem operado, luz ativados, essa fração que eu estou considerando na segunda parte da equação aqui, né, todo esse termo aqui, ele vai ser significativo frente ao balanço de massa que eu faço ali a partir do descarte na linha de retorno? Na prática, pessoal, ela é pouco considerada. Tá? Na prática, a quantidade de sólidos que sai ali junto ao clarificado, junto ao sobrenadante, ela é muito pequena, perto da quantidade de sólidos envolvida ali na linha de recirculação. Então, na prática, o que o pessoal acaba fazendo? Cortando esses termos, né, que a gente tem embaixo ali, e assim a gente elimina aquela abordagem que você teria de que os sólidos sairiam junto ao clarificado, porque ele é muito pequeno, pouco representativo. E nesse caso, a equação é mais simplificada, ela fica reduzida, como vocês veem em tela aqui, ó. Então aquele termo foi cortado, agora nós temos que a idade do lodo vai ser nada mais, nada menos que o volume do reator vezes o teor de sólidos no tanque de aeração sobre a vazão de descarte vezes o SSV na linha de retorno, né, que é o mesmo da linha de descarte. Certo? Então essa é a equação matemática que a gente usa para calcular a idade do lodo. E na verdade, pessoal, se vocês olharem aqui as unidades, o que ela está dizendo para a gente? Que a idade do lodo nada mais é que a massa de lodo dentro do seu reator, então é o que está aqui em cima, ó, massa de lodo dentro do seu reator, que é equivalente à multiplicação desses dois termos aqui, sobre a massa de lodo que está saindo do seu reator, que é o resultado dessa multiplicação aqui. Vamos ver, transformando as unidades, como é que ficaria? Então vejam, né? Aquela equação aqui é a mesma que a gente estava discutindo antes, né? Então vamos substituir. O volume do reator é dado em quê? É dado em metros cúbicos. O teor de sólidos, né? O SSV do tanque de aeração, ele é dado em quilograma por metro cúbico. E embaixo, vazão é dada em metro cúbico por dia e o nosso SSV também em quilograma por metro cúbico, tal como na parte de cima. E aí, ao fazer isso, a gente corta esses termos, né, na hora de multiplicar. Esse metro cúbico que vai cortar com esse aqui vai cortar com esse, o que vai sobrar? Massa do seu reator sobre a massa que está saindo por dia. Ao fazer essa divisão, o que sobra? Sobra dia. Né? Ao cortar isso aqui e multiplicar pelo inverso da segunda, a gente chega aqui, a nossa idade do lodo, então, é tempo, é dia, né? Então, assim, pessoal, quando a gente olha para um sistema de lodos ativados e quer interpretar como que funciona o parâmetro de idade do lodo, nada mais é do que entender que essa biomassa fica um determinado tempo ali dentro. 18 dias, 30 dias, 20 dias. Então, são esses parâmetros aí que a gente vai usar para operar adequadamente a nossa estação quanto ao parâmetro idade do lodo. E aí, quando a gente dá um zoom, pessoal, lá no tanque de aeração de um sistema de lodos ativados, como vocês veem em tela aí, isso aqui seria a saída do licor misto, que a gente chama, seria essa mistura do esgoto que você está tratando junto com a biomassa, junto com as bactérias ali que estão fazendo o tratamento. Então essa mistura, agora ela precisa ser encaminhada para onde? Para o nosso decantador secundário, que a partir de lá vai ocorrer o quê? Vai sedimentar e parte vai retornar, como vocês veem agora na segunda imagem aqui, ó, para este mesmo tanque de aeração. E aí como é que faz para descartar o lodo? Descarta num ponto anterior dessa descarga aqui que vocês estão vendo em tela, né? E aí você faz uso lá daquela equação matemática para então encontrar qual é essa vazão de descarte que eu preciso retirar para manter a idade do lodo no meu sistema, por exemplo, em 20 dias. Né? Então é por aí que a gente usa esse parâmetro. Ó, aqui já é uma outra estação, uma estação de lodos ativados na forma de valo de oxidação, que a gente até abordou aqui no canal, um tema recente sobre isso, em que vocês veem o quê? O nosso tanque de aeração aqui do lado esquerdo, aqui, né, o nosso tanque de aeração, a saída deste licor misto que vai ser encaminhado ao nosso decantador secundário, que vai subir aqui por baixo, vai ter a sua saída aqui na parte superior, bate no defletor, o lodo tende a sedimentar e o clarificado vai lá para cima. Aí esse lodo que sedimenta é raspado, vem aqui nessa saída e daqui, pessoal, ele tem dois caminhos possíveis, né? Um é aquele que vai retornar para o tanque de aeração e o outro é aquele que vai ser descartado do sistema. Então, ao retornar para o
para o tanque de geração, ele vai seguir esse caminho que vocês veem no vídeo ao lado direito aqui, né? Ele volta lá para o valo de oxidação, porque essa biomassa ainda está ativa, né? O princípio de funcionamento do nosso lodos ativados. Muito bem, a gente já entendeu então o que é a idade do lodo, a gente já entendeu como é que calcula a idade do lodo e a gente já entendeu que a idade do lodo é dada em dias. Aí eu pergunto para vocês, mas quantos dias permanece essa biomassa no sistema? Veja, pessoal, tem duas diferenças na literatura aí quanto ao parâmetro de idade do lodo. Seria o lodos ativados convencional, cuja idade do lodo que vocês veem em tela aí, né, é de 4 a 10 dias, e aquele sistema de lodos ativados, cuja idade do lodo vai de 18 a 30, seria o lodos ativado de geração prolongada. Então veja que no primeiro caso, o convencional, a idade do lodo é mais baixa. Já a gente vai ver as consequências disso. E no segundo, a idade do lodo é mais alta, ou seja, a biomassa fica mais tempo no nosso sistema. Então, uma primeira consequência imediata disso é, esse sistema que trabalha com uma idade do lodo mais baixa, vai ter o que dentro do seu tanque de aeração? Uma menor concentração de biomassa. Porque, veja, você está descartando mais biomassa nesse sistema, fazendo com que o tempo de permanência dessa biomassa ali seja menor. Em contrapartida, no caso de baixo, quando a idade do lodo é mais alta, por exemplo, no aeração prolongada, 18 a 30 dias, o que você faz? Descarta menos biomassa. Consequentemente, aquela biomassa que não foi descartada vai ficar mais tempo dentro do teu sistema recirculando. E aí você vai fazer o que com a concentração? Ela vai subir, né? Então vejam, esse slide aqui explica para a gente exatamente o que a gente está conversando aqui. Ó. Considerem um sistema de lodos ativados com idade de lodo baixa. Então está operando aqui, vai lá para o decantador, sedimenta, retorna, e nós temos aqui uma dada concentração de biomassa. Agora nesse sistema de baixo, que opera com idade de lodo alta, olha a quantidade de biomassa, né? Bem maior. As bactériazinhas aqui ó, representando uma maior quantidade frente ao que está aqui em cima. Essa é uma diferença que se espera quando você trabalha com a idade do lodo nessa diferença aí, entre alta e baixa. Uma consequência disso, pessoal, a primeira consequência de se ter um maior teor de sólidos num reator de lodos ativados de geração prolongada é que este parâmetro, que vocês estão enxergando aqui, conhecido como A sobre M, ou seja, a relação alimento sobre micro-organismo, ele vai ser o quê? Vai ser menor. Porque vejam, o que está embaixo do termo aqui? Concentração de micro-organismo. Onde que ela é maior? É no de geração prolongada ou no convencional? Onde é que a gente tem mais bactérias? No de geração prolongada, né? Consequentemente, se eu levar em consideração a mesma quantidade de DBO, põe o mesmo esgoto alimentando esses dois sistemas, aqui, o mesmo efluente, com a mesma concentração de DBO. Qual que vai trazer um resultado menor dessa relação? Obviamente, aquele que tiver uma maior concentração de bactérias, que neste caso vai ser o de aeração prolongada, não é mesmo? Se tivesse uma analogia nesse sentido, pessoal, seria mais ou menos isso aqui. Ó. Naquele sistema que tem a idade do lodo baixa, a gente vai ter uma menor quantidade de micro-organismos como colocado. Então, se tem menos micro-organismo e está chegando uma mesma DBO, está fácil ali para a bactéria se alimentar dessa quantidade de substrato, dessa quantidade de matéria orgânica que está vindo no esgoto. Agora, quando a gente tem o caso oposto, o caso de baixo, cuja concentração de bactérias é maior, vai ter mais disputa das bactérias por esse substrato, por essa quantidade de matéria orgânica. É como se tivesse mais gente para comer uma mesma quantidade de comida. Consequentemente, essas bactérias ali no caso de baixo vão experimentar uma maior disputa pelo substrato, uma maior disputa pela quantidade limitante de matéria orgânica que tem no teu sistema. E aí isso traz um desdobramento muito importante, pessoal. Vejam que a gente partiu de uma ideia de que a idade de lodo alta gera uma grande quantidade de micro-organismos no sistema, que por sua vez gera um A sobre M baixo, que por sua vez leva ao quê? A um lodo estabilizado que vai ser descartado, ou seja, esse lodo que sai lá do seu sistema de lodos ativados de aeração prolongada, neste caso aqui, ele já sai com um teor de orgânicos baixo. O que seria isso? Você pode pegar, por exemplo, a relação de sólidos suspensos voláteis, faz lá o teor de sólidos suspensos voláteis, divide pelo teor de sólidos suspensos totais deste lodo que você vai descartar. Se isso aqui der menor ou igual a 0,6, é indicativo de que esta biomassa, esse lodo excedente, já está estabilizado. Ou seja, quando você for gerenciar esse material, que é preciso numa estação de tratamento de esgoto, você vai dispensar a etapa de estabilização. Tá? Coisa que no lodos ativados convencional, melhor dizendo, você não pode. Você precisa ainda assim fazer a etapa de estabilização. Então, quando você vai lá gerenciar esse lodo, além de desaguar, remover umidade, fazer a desinfecção, você também tem que remover matéria orgânica.
Então veja aí uma vantagem que se tem quando você opera com lodos ativados com a idade do lodo mais alta, ok? Claro que você vai ter que ter um volume de reator maior, você vai trabalhar com TDH maior, mas em contrapartida o seu lodo já está estabilizado. Isso é uma grande vantagem, pessoal, porque gerenciar lodo num sistema de lodos ativados é muito custoso. É a maior parte da grana para você operar ali o sistema, para manter ele funcionando, justamente é para gerenciar o lodo excedente. E para finalizar um pouquinho dessa parte da teoria e partir para o nosso exercício, como de praxe aqui no canal, eu pergunto para vocês, qual idade do lodo utilizar então? Tem uma faixa ali, mas qual valor eu posso aplicar no meu sistema? Bem, pessoal, essa resposta vai depender muito do objetivo do tratamento que a sua estação está buscando. Eu peguei aqui no livro do Medical Fied essa tabelinha que traz para a gente o que? A faixa da idade do lodo que você quer usar, né? Tá vendo aqui na faixa do meio, a depender do objetivo de tratamento. Vamos supor que você quer remover só a DBO solúvel do esgoto sanitário. É remover só a matéria orgânica bonitinha solúvel lá, como se tiver só água e açúcar, por exemplo. Quanto que seria necessário de tempo de retenção de sólidos na nossa idade do lodo? De 1 a 2 dias. E isso, inclusive, depende também da temperatura. Aliás, vejam que todas as situações aqui, independente do objetivo, a temperatura vai ser um parâmetro a ser considerado. Já a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Agora, se você quer fazer uma nitrificação completa, veja que a idade do lodo já é um pouco maior, de 3 a 18 dias. E também depende da temperatura. Por que será, né? Vejam que em aulas, ou melhor dizendo, em vídeos anteriores aqui do canal, a gente discutiu a questão das bactérias heterotróficas e bactérias autotróficas, né? Bactérias autotróficas são aquelas que fazem o processo de nitrificação, o clássico aqui, né? E que tem um crescimento lento. Então, para que você consiga atingir boas remoções de amônia, que seria o processo de nitrificação, transformando a nitrato, você vai precisar de uma idade do lodo mais alta, justamente para compensar este crescimento mais lento das bactérias autotróficas, tá? Enquanto que quem remove matéria orgânica são as heterotróficas e crescem mais rápidas. Então, a quantidade de tempo que ela precisa se manter no sistema ali é menor. Agora, pessoal, se você quer, para além de remover carbono, remover amônia, você ainda quer fazer a digestão aeróbica do lodo no tanque de geração para que ele saia já estabilizado, quanto tempo que vai ter que ficar o lodo ali, né? Qual seria a idade do lodo? O livro indica pra gente essa faixa, ó, de 20 a 30 dias. Errou! Também a depender da temperatura. Então vejam, pessoal, que a depender do objetivo que você está fazendo tratamento de esgoto, aí a sua idade do lodo vai ser dentro de uma determinada faixa. Veja aí para que é que você quer fazer o tratamento do esgoto sanitário, no seu caso, ou do efluente industrial, e se atente a essas faixas aqui indicadas pela literatura. E como eu estava falando, depende também da temperatura, não é? Veja nesse caso extremo aqui, uma estação de tratamento de esgoto toda coberta de neve, cuja temperatura da água deve estar próxima a 2, 3 graus. Como será que se comporta o tratamento de esgoto nessa situação? Veja que é bactéria, né, pessoal? A bactéria também depende da temperatura. A atividade nitrificante praticamente cessa numa temperatura tão baixa assim. E você vai ter só trabalhando ali as bactérias mais resistentes, né, as heterotróficas. Então, para além do objetivo, é importante ver os interferentes nesse processo para determinar a sua correta idade do lodo aí para fazer o tratamento do seu efluente. Muito bem, então vamos lá para o nosso exercício, um exemplo bem simples, onde a gente vai aplicar, pessoal, o quê? Aquela equaçãozinha que vocês viram ali para determinar a idade do lodo. Então considere o seguinte cenário. Eu pergunto para vocês qual seria a vazão de descarte de lodo para se manter uma idade do lodo de 20 dias em um sistema de lodos ativados que trata uma vazão de esgoto de 1.500 metros cúbicos por dia. Considere ainda que o teor de sólidos, nesse caso hipotético, né, no nosso tanque de aeração de lodos ativados, vai ser de 3.000 mg por litro e que o nosso SSV, os nossos sólidos suspensos voláteis, ali na linha de retorno, vai ser de 9.500 mg por litro, enquanto que o volume no nosso tanque de aeração vai ser de 530 metros cúbicos. Muito bem, então seria mais ou menos esse cenário aqui, onde você tem a sua vazão de esgoto chegando. Os 1.500 metros cúbicos por dia, o nosso volume do tanque de aeração de 530 metros cúbicos, o nosso teor de sólidos dentro do tanque de aeração de 3.000 mg por litro, né, vai estar aqui dentro, o nosso teor de sólidos na linha de recirculação, que vai ser o equivalente à linha de descarte, a 9.500, e pronto, a gente vai usar então essa equação, como já dito anteriormente. É só substituir, né, pessoal? A nossa dúvida então é, qual é a vazão de descarte, ou seja, quanto que eu preciso descartar nessa linha aqui para que a idade do lodo aqui dentro fique em 20 dias, né? É só substituir e encontrar a nossa resposta. A gente coloca aqui no volume o valor de 530 metros cúbicos, no teor de sólidos
em quilograma por metro cúbico, então pega aquele 3.000 mg por litro, divide por 1.000, para poder cortar as unidades corretamente aqui. Embaixo, a vazão de descarte, que é justamente o que a gente quer encontrar, vezes o nosso teor de sólidos aqui na linha de retorno também em quilograma por metro cúbico, e não mais em miligrama por litro. Então, ao fazer a multiplicação ali e isolar o termo vazão de descarte, a gente encontra que para manter essa idade do lodo em 20 dias, nesse cenário específico, com os dados em questão, a gente precisa descartar diariamente 8,36 metro cúbico dessa mistura de biomassa, esgoto, isso que sai aqui na linha de descarte, tá, pessoal? Lembrando que é um volume de lodo, não é só biomassa, você ainda tem ali muita água envolvida. E aí tem que lembrar que para essa faixa de 20 dias, o sistema de lodos ativado seria convencional ou aeração prolongada? Seria de aeração prolongada. Consequentemente, o nosso lodo tende já a estar estabilizado. Então, esse material que você vai descartar ali careceria apenas do quê? De uma etapa de adensamento, um desaguamento, uma remoção de umidade, uma etapa de desinfecção e aí sim uma disposição final correta para esse material. Como, por exemplo, aterro sanitário ou um reaproveitamento agrícola, a depender da legislação do seu estado, do seu município, né? Então você pode dar um fim mais nobre para esse material do que simplesmente jogar no aterro sanitário. Muito bem, então, pessoal, a gente encerra assim mais um vídeo do canal em que a gente abordou alguns parâmetros mais importantes desse sistema de tratamento. Idade do lodo no sistema de lodos ativados, como vocês viram, tem uma série de desdobramentos, né? Teor de sólidos, relação A sobre M, se o lodo está estabilizado. Então vejo que é um parâmetro chave para a sua operação e que também depende o quê? Do objetivo do seu tratamento. Se você quer remover uma amônia, usar uma idade do lodo mais alta, se você quer que o lodo já saia estabilizado, também uma idade do lodo mais alta. Então vejo que são perguntas importantes a se fazer para operar adequadamente aí os seus sistemas de lodos ativados. Fico por aqui, esse foi mais um vídeo do canal Guia do Saneamento. Aqui quem está falando é o professor Thiago Berni, um abraço, então até o nosso próximo vídeo.